Vou mandar ali a mensagem pessoal, que é complicado. Se você não lembrar, o pessoal não entra, não. Vamos lá. O outro que foi o do Wesley. Tá? O do Wesley, ele está aqui. Cadê? Deixa eu pesquisar aqui, ó. Trabalho de informática 3, Wesley. Eu acho que foi esse daqui, tá? Olha só. O seu, Wesley, ele ficou dando esse errozinho aqui. Deixa eu só um instante aqui. Deixa eu ver quem foi que entrou, viu? Boa tarde, boa tarde. Alguém entrou, acho que é João Henrique, eu acho que é isso. É João Henrique ou João Carlos? Porque aqui está entrando como usuário desconhecido. Me fala aí, por favor. Então, Wesley, o erro aqui de ter acontecido isso daqui, basicamente foi o local onde vocês pegou essas imagens. Por exemplo, vamos ver aqui só para você ver como é que faz essa correção aqui, tá? Por exemplo, se eu venho aqui, vou pegar o seu arquivo, vou abrir como Sublime, tá? Vou abrir com o Sublime. Tá aqui tudo que você fez, suas miniaturas e tal, tá? Olha só, a imagem, cara. A imagem, observa que você usou a imagem no seu computador, tá vendo, ó? Tá vendo? Você usou a imagem no seu computador. Por exemplo, eu já vi aqui que você usou Brasil, Rússia, Índia e tal. Digamos que eu venho aqui, ó, online, um exemplo, vou procurar uma imagem, por exemplo, bandeira do Brasil, um exemplo, tá? Pesquisar aqui por imagem, só mostrando aí como resolver o problema lá, tá? Vou pegar essa primeira aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, depois de eu clicar com o botão direito, eu vou abrir uma imagem, uma nova guia, ou seja, a imagem está aqui, ó. Eu simplesmente copio essa URL aqui em cima, ó, faço um Ctrl C e coloco aqui, ó, dentro das aspas, tá? Porque até então você colocou, por exemplo, que ele está no disco C, na pasta usuários, Penha, aí Pictures, caixa 3.jpg. Só que essas imagens, ela está procurando, melhor, ele está procurando esse caminho aqui no meu computador e não está encontrando. São meio que imagens baixadas, né? E esse daí é meio que um hiperlink, né? Para poder acessar essas imagens. Então, o que eu coloquei agora foi um hiperlink, ó. Vamos ver lá se ele vai resolver agora. Vou fechar aqui, tá? Olha lá, vou atualizar e observe que a imagem aqui, ó, da bandeira brasileira já apareceu. Entendeu? Ó, a mesma coisa se eu fizer, por exemplo, bandeira da Rússia. Tá? Por exemplo, vou escolher essa aqui que eu sei que está mais bonita. Vou clicar com o botão direito, abrir a imagem, uma nova guia, fazer a mesma coisa, ó, copio esse link, tá? E aqui eu substituo, ok? O que acontece aí? Lembra que eu falei na última aula pessoal? Se vocês forem me mandar aqui, eu vou salvar, tá? Se vocês forem colocar a imagem da forma tradicional que ela salva no computador, vai precisar, ó, tá vendo que a bandeira da Rússia já apareceu lá. E assim sucessivamente faz as outras. Certo, pessoal? Isso daqui é para vocês não precisarem compactar a pasta toda, mandar só esse arquivo que vocês mandaram. Se vocês querem, por exemplo, pelo método tradicional, um exemplo, ó, tem aqui a imagem, ó, posicionamento, que foi aquela das imagenzinhas aqui, ó. Lembra que eu falei o seguinte, inclusive estou até com ela aberta aqui, ó. Se eu quero, por exemplo, se as imagens estão salvas no meu computador, o que é que eu vou ter que fazer para enviar para o professor? Ó, vou vir aqui, ó, tem a pasta principal, eu clico com o botão direito, vou adicionar para o arquivo, ou seja, eu vou compactar, vou só clicar em OK aqui, ó. E agora eu vou ter que mandar essa pasta aqui, ó, essa pasta compactada. Tá, Wesley? Então, para que eu pudesse ver essa imagem, você teria que ter mandado assim. Porém, ainda tem outro detalhe. Observa que o caminho que você pegou foi da pasta imagens. Você não criou uma estrutura de pastas. Por exemplo, você não criou uma pasta principal
dentro dela você não colocou os arquivos CSS, aliás, uma pasta CSS e outra pasta IMG. E dentro da pasta IMG era o local onde você deveria ter salvo as imagens. Então, assim, esse problema só aconteceu por isso, por você não ter obedecido essa regrazinha aqui, ó. Colocar criar uma pasta principal. Dentro da pasta principal, você ter colocado o arquivozinho HTML, tá? Dentro da pasta principal, você ter colocado uma pasta IMG e você também ter colocado uma pasta CSS, tá? Então, dentro da pasta CSS, obviamente, vai ficar os arquivos CSS, tá? Mas ainda há tempo, tá? Então, tenta lá corrigir e mandar para mim novamente, tá? Só um detalhe, uma surpresa aí que eu ia fazer a vocês. As pessoas que me enviaram certinho, tá? Ganha 2 pontos na prova, tá? Ou seja, já começa a prova já com... faz uma prova já valendo 8, ou seja, porque o 2 já está garantido. 2 já está garantido, tá? Então seria isso daí. Pessoal? Ok, pessoal? Certo, depois eu corrijo, deixa eu a aula acabar. Pronto. Corrija e envie. Para os demais... Oi, pode falar, Gabriel. Eu mandei a atividade por foto, tem problema? Por foto? Então, cara, eu queria o arquivozinho, ó. Eu vi aqui que você mandou uma foto do que você fez e você mandou a foto do arquivo, né? Deixa eu verificar aqui, deixa eu ver se ele abre aqui. Beleza, ficou legal. Tá, ficou legal. Se você me pudesse mandar o arquivozinho, que eu quero também... eu sei que vocês conseguem. Por exemplo, eu sei que o Matheus conseguiu. Eu sei que o Wesley também conseguiu. Mas eu também quero saber se vocês estão conseguindo resolver esses problemazinhos. Por exemplo, a questão do destino, onde salvar e tal. Aí, Gabriel, manda lá os arquivos, tá? Vê se você colocou ela dessa forma que eu mostrei agora, né? Tinha mostrado na aula passada dessa revisão agora. E manda para mim um arquivo, porque eu quero ver também se está todo organizadozinho, se está seguindo. Por exemplo, aqui no e-mail, deixa eu verificar aqui. No e-mail, ó, observe que você colocou na pasta imagem, tá? Ó, você colocou na pasta imagem. Então, no seu caso aí, você vai ter que compactar o arquivozinho e vai ter que enviar para mim, tá? Envia para mim, por favor. Okay. E os demais aí corrige, tá? Quem me enviar o quanto antes, eu ainda posso reconsiderar esses 2 pontos, tá, pessoal? Aí uma dicasinha para vocês. É até essa semana ou é até hoje? Então, era até hoje, né? Era até hoje, mas aí eu vou reconsiderar para vocês entregarem até amanhã, tá? Vou reconsiderar aí, mas vocês precisam fazer independente de ser valendo ponto ou não. Por exemplo, só quem fez aí foram 3 pessoas, tá? Ou seja, 3 pessoas, na verdade, vão ganhar ponto aí, né? Então, já estou dando essa colher de chá aí para ver se vocês se interessam um pouquinho mais. Que é melhor vocês começarem uma prova de CSS já com 2 garantidos, né? Vamos lá, pessoal. Olha só, eu não vou nem fazer a parte aqui, ó. Oi. Eu tenho que compactar a minha pasta toda, é? Exato. Você tem que compactar a pasta toda. Porque lembrando, você vai, ó... Por exemplo, se você só compactar o arquivo, como é que ele vai encontrar, por exemplo, aquele arquivo de imagem é esse posicionamento? Como é que ele vai abrir a pasta imagem? Então, você tem que mandar tudo. Nesse caso, se você quiser fazer o seguinte, ó... Criar uma nova pasta e copiar só o arquivo do trabalho e a pasta IMG e colocar dentro dela, tá válido. Mas tem que vir a pasta completa, tá? Por exemplo, se você vir aqui, ó, seleciona os 2, aí vem aqui, ó, copiar um exemplo, clica aqui, ó, nova pasta, aí eu vou colocar, por exemplo, trabalho, Gabriel, um exemplo. Aí dentro da pasta coloca o quê? O arquivo, tá? O arquivo e a pasta de imagens. Aí ela vai funcionar. Aí aqui você vai simplesmente fazer o quê, ó? Compactar esse arquivo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Vai compactar esse arquivo e vai me enviar, olha ele aqui, ó. Aí me envia esse arquivozinho, tá? Beleza? Vou fazer aqui já mando já.
Mas se quiser, deixa para depois da aula, viu? Para prestar atenção na aula agora. Vamos lá, pessoal, olha só. Na verdade, nós paramos na página 102, tá? Porque observe que nós trabalhamos com o sombreamento na aula passada. A partezinha aqui de bordas, a gente usar imagens com bordas, eu lembro que eu já fiz em outras vezes com todas as turmas, mas teve uma forma que eu tive que acrescentar que eu não me recordo agora, tá? Porque o livro ele só está mostrando como colocar a borda. E eu tentei colocar, por exemplo, na turma de hoje de manhã, e ele não foi. Aí eu vou ter um tempozinho para analisar o que é esse erro aí, eu passo para vocês na próxima aula, tá? Então, essa parte de você trabalhar com imagens na borda seria a página 104, 105, na verdade, parte da 105. Lá no finalzinho da página 105, tá, pessoal? No finalzinho da página 105, eu vou, inclusive, abrir um novo arquivozinho aqui do CSS, aliás, do HTML. Cadê aqui? Ó, vamos lá. Vou abrir aqui do HTML. Deixa eu pedir aqui um casaco aqui a minha assistente, porque o frio tá grande aqui. Estou dando aula aqui na área de serviço e um frio danado. Vamos lá. E chovendo, não sei se está chovendo aí onde vocês moram, mas aqui é chover, aí faz um solzinho, aí volta tal. Aqui também dá. Então, tá um friozinho danado aqui. Vamos lá, aí eu vou colocar aqui um lang, tá? Lembrando que isso daí vocês passem a usar, vamos colocar um PTBR, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui qual é o assunto aqui. Propriedades de borda, vou colocar assim, tá? Aqui eu vou colocar uma meta, né? Seria bom que essa parte aí já viesse toda prontinha, mas não vem, né? Então vamos lá para o HTML e depois a gente volta para o CSS. Ok? Deixa eu colocar aqui um casacozinho para a gente começar. Se tivesse lembrado, tinha colocado uma calça também, uma meia. Vamos lá, vamos nós. Então, olha só, pessoal, na página 106 aí do livro, tá? Nós vamos criar aqui um HTML e em seguida nós vamos formatá-lo, tá? Vamos lá. Então, primeiro eu vou criar uma div. Essa div, ela vai ser a div principal, tá, pessoal? Vai ser a div principal. Aqui dentro eu vou criar um H1. Dentro desse H1, eu vou colocar aqui, ó, CSS3, vou colocar aqui, ó, background, tracinho size. Na verdade, só corrigindo aqui, tá? Propriedades de background, eu vou colocar. Vamos lá, e mais abaixo, pessoal, eu vou criar aqui um P, tá? Vou criar aqui uma tag P, e essa tag P, eu vou, inclusive, colocar ela nessa sequência aqui, ó. Vou colocar aqui um background, eu vou ganhar tempo, pessoal, eu gosto de agilizar. Vou fazer assim, ó. Como são vários backgrounds que a gente vai trabalhar agora, um é o size, o outro é o color. Aí eu vou colocar aqui o quê? Um BRzinho, ó. Porque esse BR, inclusive, agora eu vou copiar de novo. Esse BR, ele vai ser a quebra de linha, tá, pessoal? Aí agora vai ser, depois do color, vem imagem. Aí depois eu vou colocar aqui, deixa eu ver mais, o position. Mais abaixo eu vou colocar depois do position, vem o size novamente.
Ô, droga, errei. Depois do size, vamos colocar o repeat. Depois do repeat, vamos colocar a origem. Professor, eu já enviei, viu? Beleza. Valeu, Gabriel. Vamos lá, vamos colocar aqui o clipe. Só alguns desses backgrounds vocês já conhecem, tá? Outros ainda não. Então, a gente vai conhecer mais alguns hoje. Porque, assim, eu digo a vocês o seguinte, é muita coisa, são muitas tags que existem, tá? Os livros, como um todo, eles não trabalham todas as tags, todas as funcionalidades, todas as propriedades, não. Ele vai trabalhando de acordo com o que o autor acha que é interessante naquele momento. Então, às vezes, a vantagem de você, por exemplo, estar estudando e você pegar vários livros é porque vem vários conceitos, vem vários exemplos, vem conhecimentos novos, então você vai aprendendo sempre. E não ficar apenas tendo como referência apenas um livro. Então, é interessante, por exemplo, pesquisar outras apostilas, outros livros, porque aqui a gente aprende bastante, certo? Então, já criamos aqui uma div, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar, ou seja, nós vamos formatar a div, vamos formatar o H1 e vamos formatar o P. Então, basicamente, nós vamos fazer essas três configurações agora, tá? Então, ó, dentro, Matheus, o erro lá foi aqui, ó, tá? O que foi que você fez aqui? Você pegou tudo isso que estava aqui, ó, daqui para baixo, e você inseriu dentro dessa meta aqui, ó. Ou seja, você inverteu o conteúdo. Então, ó, o body vem abaixo, tá? E dentro do header, observe que o header está aqui, ó, tá? Dentro do header, aí vem a questão do style no CSS interno, tá? Ó, no CSS interno. Então, ele tem que ficar aqui dentro. Foi o erro lá do seu, tá? Que eu ainda vou verificar ainda qual outro erro ainda está acontecendo. Vamos lá. Okay. Mas assim, como eu falei, depois eu dou uma verificada. Pronto, visivelmente tá legal, entendeu? Mas você sabe, algum errozinho que tem, a pessoa não percebe. Só fazendo uma análise linha a linha mesmo. Vamos lá. Então, aqui, ó, na div, eu vou colocar assim, ó, div, tá? Digamos que isso aqui é um seletor de tag, e agora a gente vai configurar a div aqui que começa na linha 13, tá? Então, aqui, primeiro, que a gente vem aqui, ó, define uma largura, ele está dizendo que essa div vai ocupar 30% da tela, tá? Então, esse 30% da tela, então, imagina aí, se a tela tem 1000 pixels de largura, e você fala em 30%, então, quer dizer, 300 pixels vai ter o tamanho da div. Tá? Então, essa questão de porcentagem, ela é até melhor porque ela vai se ajustando em qualquer tela, né? Se você trabalhar com pixels, ele é uma unidade fixa. E a porcentagem não, a porcentagem ela é responsiva, ela vai se ajustando, por exemplo, vai ser sempre 30% da tela. Então, se a pessoa abrir lá um monitor grande, que o monitor lá tem 2 pixels de largura, então o tamanho da div vai ficar 30% em cima desses 2000. Se o cara abrir um monitor menor, por exemplo, de 1900, um exemplo, aliás, 1200, então vai ser 30% em cima dos 1200. Se a pessoa abrir num tablet, um exemplo, vamos colocar lá 700 pixels, então vai ser 30% em cima dos 700. E aí fica mais interessante, tá? A largura, ele está dizendo que vai ser 100%. Aliás, a largura não, a altura, tá? Outra coisa que ele colocou aqui, ó, foi uma border. Cadê aqui? Border. Ele colocou solid, tá? Ele colocou um pixel. Eu não gosto de colocar uma borda com um pixel, dependendo da necessidade, na verdade. Mas para vocês verem realmente, eu vou colocar 3 hoje, tá? 3 pixels. E ele está criando uma cor aqui, ó. Por exemplo, 999, tá? Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Depois da borda, e agora ele vem aqui, ó, background. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Background.
Nesse caso aqui, ele só está colocando apenas o background mesmo. Daqui a pouco vocês vão entender, tá? Background. Vamos lá. 2 pontinhos. E aqui a gente coloca URL, tá? Tecla Enter. Aqui nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar, por exemplo, IMG, que é o nome da imagem, tá? Barra, digamos que eu vou usar uma dessas imagens aqui, ó. Quarta tarde, IMG, tá? Digamos que eu vou usar essa daqui, ó. Essa diferente aqui. Vou usar essa mesmo. Vamos lá. Vou fazer um Ctrl C. Se eu parar o mouse, eu já sei que essa imagem é PNG. Aí eu vou lá, ó. O nome da imagem, .png. Aí o que é que acontece aqui, ó? Tem um errozinho aí acontecendo. Pelas cores, você já observa que ele está aqui, ó. Tem um errozinho. Para não acontecer esse erro, eu recomendo você vir aqui, ó, pedir para renomear, tá? Tirar esse entre parênteses aqui, ó, deixar só assim mesmo, tá? Pronto. Resolveu o problema. É só vir aqui também e tirar a mesma coisa, ó. Resolve, observe que ele já fica amarelinho ali já, ó, o PNG. Então tem muita coisa aí que você já pode se atentar, já perceber que ele... E aí você já resolve o problema, tá? Vamos lá. Em seguida, ele está dizendo que o background size, ou seja, pessoal, o tamanho, tá? Size é tamanho. Então, o tamanho desse background, que é essa imagem, tá? Aí agora ele vai criar o tamanho. Então, primeiro, ele vai ocupar... cadê aqui? Ó, um errozinho que eu fiz aqui, tá, pessoal? Só um detalhe. Esse aqui vai ser 40%, na verdade, tá? E o background size, ele está dizendo que vai ocupar 30%, tá? Deixa eu ver, só conferir aqui, ó. 30% da largura e 100% da altura, tá? Então, tá aqui. Ponto e vírgula, detalhe. Professor, eu posso usar pixels? Pode, mas lembre-se que é como eu falei, quando vocês usam pixel, ele não vai ficar responsivo, né? E aqui ele vai ficando bonitinho, responsivo e tal. Outra coisa que nós já vimos é a questão do background repete. Vou colocar aqui, ó. Background repete. Cadê que eu errei? Não, tá certo. Background repete. E aqui eu vou colocar não repete. Lembrando que quando eu coloco o background repete, e eu coloco, por exemplo, não repete, ou no repete, quer dizer que simplesmente vai ter espaço sobrando lá, tá? Porque nós temos uma caixa maior e dentro dessa caixa nós vamos inserir essa imagem aí e apenas uma parte dessa caixa. Então, se você, por exemplo, não colocar esse repete, o que é que vai acontecer? Essa imagem ela vai se repetir várias vezes dentro dessa caixa, tá? Então, é interessante que você use ele. Outra coisinha aqui que ele colocou foi um padding. Então, padding é a borda interna, né? O espaçamento da borda interna de 2%. Primeira coisa que foi feito aqui para a div, tá, pessoal? Para a div. Agora, eu vou teclar Enter e agora nós vamos configurar o H1. Aí aqui vem uma outra forma de você declarar. Por exemplo, div, espaçozinho, sinal de maior, tá? E aqui ele fica o seguinte, ó. Quando você coloca ele dessa forma, se você observar, ó, o H1 está dentro da div. Tá? Então, ele está utilizando essa estrutura como se fosse o seguinte, ó, o H1 pertence à div, ou seja, dentro da div tem o H1. Basicamente isso daqui, tá? Uma forma de você declarar. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, font size, ele está pedindo 1.5 AM, tá? Vamos lá. Color. Ele está pedindo aí uma cor, por exemplo, CCC, CCD, na verdade. Vamos lá, depois da color, ele vem um padding left aqui, ó. E lembrando que o padding left, pessoal, left é esquerda. Então, quando se fala em padding left, é o distanciamento da borda interna esquerda. Então, vai ser como é que eu posso colocar aqui? Vai ser o título. Então, eu vou distanciar o título da margem esquerda, porque se eu não colocar isso, o título vai ficar em cima da imagem. Daqui a pouco a gente vê
e vocês verem que não é isso que a gente quer colocar a imagem de um lado e o texto do outro. Então, aqui ele está pedindo para a gente colocar o que aqui? Vamos ver aqui. Ah, tá. Ele está pedindo para a gente colocar um 35%. Ou 35%. Aí você vai dizer o seguinte, professor, 35%? Então, pessoal, nós temos uma caixa que vai ocupar 40% da largura inteira da página. Digamos que esses 40% aqui, ele corresponde a 400 pixels, um exemplo. Então, quando eu falo em 35%, você não deve imaginar que, por exemplo, 45 menos 35 vai sobrar 5. Não, você não vai fazer essa continha aí. Você vai simplesmente imaginar o seguinte, esse 35% aqui vai ser comparando ao 40%. Então, se esses 40% é 400 pixels, o distanciamento vai ser 35% dos 400, tá? Então, tem que estar ligado nessas unidades de medidas aí. Vamos lá. Próximo passo aqui, tá? Tá, ele só pede isso daqui. Deixa eu dizer a vocês que eu errei aqui. Não, tá certo. Pad left, tá. Beleza, vamos lá. Vamos colocar aqui margem. Margem. E as margens, nós temos 4 margens. Então, nós temos a esquerda, nós temos a superior, nós temos a direita e nós temos a inferior. Então, sentido horário, tá? Então, uma dica. Se você vai trabalhar com a partezinha de margem e você vir aqui e coloca o seguinte, 0px, como se você estivesse trabalhando com aquelas cores lá, 0px, 0px e 0px. Aí que você já sabe, esquerda, superior, direita, inferior, tá? E agora, o próximo passo é você ir dando valores para cada uma delas. Qual é o valor exato? Bom, aí não tem como a gente dizer um valor exato, porque isso vai depender muito, tá? Vai depender muito do que você quer obter como resultado. Então, por exemplo, no livro, ele está pedindo que aqui no primeiro ele seja 15, tá? Aqui ele seja 2, aqui ele seja 20, e aqui ele seja 4. Ou seja, isso é uma forma de você posicionar o H1 dentro da caixa, tá? Daqui a pouco a gente pode alterar os valores e vocês veem o que quer dizer isso daqui, tá? Na prática. Mais abaixo, nós já criamos uma div, agora, aliás, nós já configuramos a div, nós já configuramos o H1, agora só falta um, tá? Outro detalhe aí, viu, Matheus? Que você estava esquecendo de usar essa última chave aqui para fechar esse bloco, tá? Todo blocozinho, ou seja, toda a regra do CSS, ela vai iniciar aqui, com uma chavezinha, mas ela tem que fechar também a chave, tá? E observe que ele estava lá, que ele não estava mudando a cor, né? Que ele estava branco, então simplesmente porque precisou fechar a chave, tá? Ok. Vamos lá. A mesma coisa eu vou fazer aqui, div, tracinho, aliás, div, aí, espaço, tal, P. Então, quer dizer, eu vou configurar agora o P, tá? E dentro do P eu vou colocar, deixa eu ver aqui, eu acho que as formatações, elas são bem parecidas. Não, vou fazer mesmo. Vamos lá. Font size, vou colocar 1.1 EM, tá? Ponto e vírgula. Eu vou colocar também uma cor, ou seja, um color, vou colocar um preto aí, Deixa eu subir mais aqui. Mais abaixo, vou colocar aqui, text align, tá? Text align, vou colocar aqui, justifique, ou seja, quer dizer que como vai ser um texto, ele vai ficar justificado, tá? E o pad left, ele vai ser igual, porque ele vai ficar alinhado ao título, então vai ser o mesmo valor lá, ou seja, o 35, tá? 35%. Fechou aqui o ponto e vírgula. Vamos salvar, tem só isso, ou seja, nós já configuramos os 3. Aí vou colocar aqui, propriedades, eu já tenho um arquivo com o nome background, então vou colocar aqui, vou colocar aqui um underline, background, tá? Vou salvar. Tem alguém entrando aqui, deixa eu ver aqui, viu?
João Vitor. E aí, João Vitor, boa tarde. Vamos lá. Agora eu vou aqui, aliás, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Ó, propriedade, underline, background. E agora a gente vai ver lá como é que vai ficar. Pessoal, se vocês analisarem, por exemplo, ali o livro ele pediu, tá, para que a gente inserisse essa formataçãozinha aqui, tá? Só que essa formatação, observe que a imagem, olha só, que a imagem ela ficou muito imprensada. E muitas vezes, pessoal, vocês vão pegar exercícios, pesquisando mesmo, pegar nos livros, que ele vai estar lá os valores. Mas aqueles valores nem sempre eles vão servir a você. Então, por exemplo, vamos dar uma reorganizada, vamos pegar esse conteúdo de texto, jogar ele mais para o lado direito, tá? E aqui a gente vai aumentar a largura da imagem para ela ficar mais interessante, né? Ficar mais visível. Ó como é que a gente faz isso daqui. Primeira coisa que a gente deve observar, ó, esses dois aqui, ó, ele corresponde ao texto, o título e o texto. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar 40 para ver como é que tá lá, como é que ele vai ficar o 40, tá? Vamos colocar o 40, vou salvar. Você vê que é muito essa questão de teste, tá vendo que ele já veio para cá. Eu até vou empurrar ele um pouquinho mais. Vou colocar 45. Vamos lá, 45, vamos ver como é que ele fica. Tá, ó, ficou mais interessante. A imagem, pessoal, ó, a imagem é no background size, ó. Background size, por exemplo. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui 40 para ver se ele fica legal. Tá vendo que a imagem agora já ficou mais visível aí, né? Eu vou aumentar um pouquinho mais. Eu acho que ainda pode aumentar um pouquinho para ficar mais bonitinho, ó. Vou colocar um 45, tá? E observe que a imagem, ó, agora ficou bem mais visível. A questão é que o texto agora eu vou ter que empurrar ele um pouquinho mais para o lado direito. Então, no texto, eu vou aqui, ó, tá 45 também. Então, eu vou colocar agora 50. Tá? 50 aqui e 50 aqui. Olha lá, pessoal. Show de bola. Tá vendo, ó? Então, nem sempre aquilo que o livro nos oferece é o que a gente quer ter como resultado, tá? Aí, ó, por exemplo, no background size, observe que aqui ele está ocupando 45%, tá? Esses 45% é 45% correspondente ao quê? Correspondente à largura dessa div aqui, ó. Correspondente à largura dessa div, tá? Então, o outro 100% que ele está aqui, ó, os outros 100%, ele corresponde ao quê? À altura. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, ao invés de 100, se eu colocar 90, olha o que é que vai acontecer aqui, ó. Observe que ele só vai ocupar apenas 90. E aí eu teria que criar, por exemplo, um padding left e um padding top para empurrar ela um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais para o lado esquerdo, tá? Por exemplo, vamos lá, digamos que eu coloco aqui, ó, background size, deixa eu ver aqui, que o pad, esse daqui já é o, tem que analisar, não vou nem fazer aqui, porque a gente vai ter que analisar a questão do posicionamento do background, tá, o posicionamento, não vou mexer isso daqui não, tá, ele vai dar mais trabalhozinho aqui, não tem no livro, a gente só vai se atrasar um pouquinho mais. Tá? Então, vou deixar os 100% só para vocês verem agora que ele já ajusta, tá? Se eu quisesse, por exemplo, aumentar um pouquinho mais, por exemplo, vou colocar aqui um 47, só porque eu ainda acho que a imagem ainda pode ser aumentada. Pronto. Ficou mais bonitinho ainda, certo? Uma coisa que você também pode observar aqui na imagem, tá? Se você observar o título, tá? Que eu inclusive recomendo que vocês estejam mais atentos a isso. Por exemplo, o título aqui em cima, se você observar o espaçamento aqui no lado direito, ele está menor do que o lado esquerdo. Então, uma dica que eu dou a você é o seguinte, esteja atento a isso, né? Para que fique tudo no alinhamento perfeito, certinho, tá? Ó, tá vendo? Para que fique no alinhamento certinho. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó?
Eu já sei que no título eu vou colocar aqui uma boa ideia, só para ver se ele vai ajustar direitinho. Se for o caso, depois eu ajusto lá também. Ó, coloquei 51, ou seja, já estava no limite. Então, vou deixar da forma que estava mesmo, tá? Eu já estava no limite. Ok? Então, vou deixar ele dessa forma aqui mesmo. Não vai dar para empurrar ele mais. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu... 50, 50, tá certo. Beleza. Tá, pessoal? Então, o que ele está mostrando aí na página 106 seria exatamente isso, tá? A possibilidade de você criar, por exemplo, o posicionamento. Tá aí também uma dica, tá? O exercício que eu passei na aula passada, imagine se você quisesse criar, por exemplo, aqui ao lado uma imagem e ao lado direito você poder criar uma descrição. Fica bem legal, tá? Uma coisa que você não vai conseguir, por exemplo, se você fosse fazer, ó, aqui no background, por exemplo, ele está um background, aí eu coloquei aqui, ó, background, por exemplo, normal, eu coloquei a URL. Se eu vim aqui colocar, por exemplo, um background, vamos colocar aqui um background, deixa eu ver aqui, um background imagem. Aliás, um background color. Eu vou colocar aqui orange, por exemplo. Tá, ó. Se eu colocar isso aqui, ó. Ficou legal, ó. Tá vendo, ó? Então, você pode criar várias possibilidades. Por exemplo, o que é que combina aqui com laranja, pessoal? Ó, o cinza, ele ficou, por exemplo, o cinza claro, ele ficou, não ficou destacando. Mas se eu colocasse aqui, ó, cadê aqui, ó, um título na cor, se eu colocasse como é, pessoal? Acho que é assim, né? Cinza. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Isso. Um cinza mais escuro, ó. Observe que ele já fica mais visível. E aí você usa a sua criatividade, tá? Então, fica o background color, mas também fica um background lá como imagem também. Então, fica, sem dúvida, muito legal. Tá, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Oi, pode falar. Eu vou beber um pouco de água. Se eu perguntar alguma pergunta e eu não responder, eu vou pedir de água. Beleza, tranquilo. Valeu aí. Pessoal, olha só. Então, tá aí um detalhezinho aí para vocês fazerem. E de antemão já fica um exercício também para vocês fazerem isso, tá? Então, já tem esse exercício para vocês fazerem em casa. Na página 107, pessoal, na página 107, aí nós temos lá agora propriedade, background e origem. E ele diz o seguinte, ó. O melhor nesta propriedade é a possibilidade de posicionamento da imagem de fundo dentro de uma caixa. Os valores desta propriedade são, por exemplo, padding box, border box e content box. Ou seja, por exemplo, digamos que eu queira dentro dessa imagem aqui, ou para essa imagem, inserir essa imagem, eu criar um box aqui dentro, ou seja, uma caixa. É como se tivesse uma div, tá? Uma div grande, que é essa daqui, e eu criar uma div só para essa imagem, só para colocar essa imagem. A vantagem que eu teria em fazer isso era a questão de posicionar essa imagem em vários pontos, um exemplo. Tá? Então, poderíamos fazer isso daí. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Deixa eu só olhar aqui. Beleza, vamos lá. Agora eu só vou ter que dar uma estruturada aqui, porque esse arquivo, eu teria que usar um arquivo separado, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte, pessoal, aqui, tá? Eu vou ter que criar umas classezinhas aqui, tá, pessoal? Só porque mais abaixo também vai ter divs. Então, div, por exemplo, vou colocar aqui geral, tá? Aliás, classe geral. E aqui eu vou colocar assim, ó, ponto geral, tá? E lá o H1, não vai mudar em nada. Observe se eu vim aqui, ó, ele permaneceu do mesmo jeito, não alterou nada, tá? Eu poderia também colocar, não, vou deixar assim. Colocar a mesma coisa aqui, ó, ponto geral, tá? Que é para o parágrafo. Vamos ver lá se ele mudou alguma coisa. Também não mudou.
Está certinho, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, porque eu vou mudar algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Abaixo dessa div eu vou criar aqui um BR, ou seja, só uma separaçãozinha aí. E eu posso até criar também um HR, que é para criar uma linha na horizontal, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui ele criou uma outra div. Será que nem precisar, porque esse daqui ele deu nome. Essa div, ele já definiu uma classe aqui, ó. Uma classe. E ele colocou o nomezinho tudo. Ah, ali eu usei geral, faz a mesma coisa. Inclusive, ele está usando mesmo esquema aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou usar um H2. No livro ele tá falando em H1, mas para diferenciar eu vou usar o H2, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, CSS. Aliás, eu já tenho ali, ó. Só vou mudar aqui a propriedadezinha aqui, ó. Origem. Certo? Não. Origem, assim. Beleza. E aqui abaixo, um exemplo, ele vem um texto. Então, esse texto eu vou usar o T, porque eu sei que ele vai pedir um justificado lá. E eu vou usar aqui também, tá? Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu só pegar outro texto aqui, porque esse texto, eles colocam um texto em inglês aqui, daquela bendita, daquela Lorem Y. Aí, atrapalha. Depois, errei aqui. Deixa eu ver o que eu errei. Posicionamento. Posicionamento da imagem, mundo dentro de uma caixa. Os valores desta eu não vou digitar mais que isso não, tá? Ele tem os valores da propriedade, apesar que eu posso fazer assim, ó. Padding, tracinho box, vírgula, border box, vírgula, e content, tracinho box, tá? Vamos deixar esses três aí. Beleza. O HTML aí só vai ter isso, agora vamos para a formatação, tá? Vamos lá para o CSS. Não precisa começar ele lá de cima não, tá, pessoal? Se quiser, ó, como eu já tenho um CSS aqui, deixa eu só configurar aqui, ó, ponto geral, pessoal. Ponto geral, vamos lá. Vou vir aqui abaixo, ó. E agora vai ser ponto tudo. Ó, ponto tudo. Você observa que esse ponto tudo aqui, ó, ele vai vir daqui, ó, da classe tudo, tá? Vamos lá, ponto tudo. Aí nós vamos lá. Primeiro, ele cria aqui uma largura. Nesse caso, ele está trabalhando com pixels, então ele está colocando lá 350 px, ou seja, pixels. A altura, ele está trabalhando com 300 pixels, quase um quadrado, tá? Um padding, deixa eu ver aqui, padding de 1%. Aí vem
border, tracinho box. Deixa eu ver aqui, viu? Aliás, não border. Border. Vou colocar 2px, não gosto do 1. Aí ele pediu para colocar aqui do tipo da shed. Da shed, agora foi. E ele pediu uma corzinha aqui, ó, um CCA. Beleza, vamos lá. Agora veio um background de origem. Cadê aqui? Background. Background de origem. E aqui dentro a gente coloca aquela última propriedade lá, ó, content, tracinho box, já tem ali, ó, content box. Vamos lá. Por último, nós vamos colocar aqui, ó, um background repete. Vamos colocar não repete. Tá? Só foi isso? Só. Vamos ver lá como foi que ele ficou. Ah, eu esqueci de colocar a imagem aqui. Vamos lá. Background. Estava até estranhando aqui como é que a imagem ia aparecer lá, né? Background, cadê a imagem? URL. Aí eu venho aqui, vou escolher uma imagem, ó. Digamos que agora eu vou colocar essa lâmpada aqui, ó. Tá? Já. Professor. A imagem. Oi, pode falar. Mas a imagem ficaria como plano de fundo, literalmente? Isso, ela vai ficar como plano de fundo, tá? Não tem outra categoria para encaixar uma imagem, né, além dessa? Não, existem duas formas, né? Existem duas possibilidades. Uma delas, ou você deixa a imagem aqui, ó, você posiciona de uma forma para que a imagem fique em um canto e o texto fique em outro, ou você faz como a gente está fazendo aqui, tá? Você cria uma caixa onde você pode posicionar o lado da imagem e você pode escolher se o texto vai ficar em cima da imagem ou não também. Tá? É você pode... estética, então, né? Oi? Não entendi. É questão estética, então, né? Isso. É porque não é questão só de estética. É a questão de você, digamos, adequar a uma situação. Entendeu? Ou seja, existem várias possibilidades. Não existe só uma de você criar uma imagem, entendeu? De você inserir uma imagem. Observe que agora essa daqui, ó, ela já vai dar um efeito diferente, ó. Olha lá, por exemplo, ó a diferença daqui, ó. Tá vendo? Uma tá aqui, ó, a outra aqui, ó. Tá? Então, observe que ela fica, ó, você pode escolher aí o posicionamento dela, você pode aumentar, você pode diminuir. Então, ó, essa daqui, ó, a imagem ficou de um lado e o texto ficou do outro. Esse caso aqui, não, a imagem é como se ela tivesse numa caixa dentro de outra caixa, tá? Então, existe essa possibilidade aqui também. Por exemplo, unir, né? Elas em um só lugar, né? Isso. Olha só uma coisa aqui que eu não fiz. Por exemplo, o background, eu não coloquei um background size para dizer qual é o tamanho que ela vai ficar. E aí, com base no tamanho da imagem, ela se ajustou aqui. Se você quisesse, por exemplo, colocar um background size, poderia também, ó. Por exemplo, se você quiser aqui, ó, background size, um exemplo. Aí você poderia colocar que a largura, ela vai pegar 100%, um exemplo, tá? E a altura, deixa eu ver aqui, 50%. Vamos ver como é que ele fica. Ó. Tá vendo, ó? Aí já ficou menor aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, 70%, só para ver se ele fica mais interessante. Ó. São resultados parecidos, na verdade, né? São resultados parecidos. Certo? Mas você pode... A gente não colocou, por exemplo, uma cor no background, não. Você vê que existem várias maneiras de você trabalhar com imagens. Entendeu? Aí você vai dizer, ah, professor, e se eu quisesse descer essa imagem? Poderia. Por exemplo, um pad top, você pode ir descendo ele. Da mesma forma que a gente fez aqui, ó, um pad left, a gente foi empurrando da esquerda até ele alinhar aqui, ó. Tá? Então, você poderia fazer isso lá também. Tranquilo aí? Deu para entender aí, pessoal? Só que eu vou apagar, né? Porque o exercício não está pedindo isso.
Vamos lá. Observe que ele vai ficar assim mesmo, tá? Um ajustezinho que a gente pode fazer aqui, ó, que ele desceu, acho que com tudo aqui. Deixa eu ver aqui, depois que eu coloquei ali o geral. Isso aqui, ó. Vou colocar aqui um 49, só para ver se ele não quebra ali, ó. Pronto, resolvi o problema. Tá? Então, observe duas forminhas aí da gente inserir imagens. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Continuando aqui. Eita, pessoal, deixa eu fazer a frequência antes que eu esqueça. Deixa eu ver aqui. Beleza, deixa eu fazer aqui uma frequência. Só um minuto, tá, pessoal? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Mais abaixo, tá, pessoal? Mais abaixo, eu vou copiar já isso daqui, ó, para digitar tudo, o BR e o HR, tá? Para criar uma outra linhazinha e outra separação abaixo. Vamos lá. E aqui, ó, na página 108, ele tem aqui as propriedades de background gradiente, tá? É interessante esse background gradiente, é fácil da gente trabalhar, tá? E vamos nós. Primeiro, ele está pedindo para a gente criar uma div, tá? Essa div, eu vou só criar aqui uma classe, tá, pessoal? Porque dentro desse arquivo vou colocar aqui, ó, gradiente. Tem várias divs, então quando a gente cria uma classe, a gente garante que a formatação ela só será aplicada nessa div em específico. O exemplo aqui, ele não pede para a gente criar nenhum texto, nenhum conteúdo aqui dentro da div. A div vai ficar em branco e agora a gente só vai ver como trabalhar a questão do background, tá? Então, vamos lá. Abaixo aqui do tudo, eu vou criar aqui outra linha. Então, eu já sei que lá a div ela vai ser chamada de gradiente. Eu errei aqui, ó, gradiente, agora sim. Tá? Então, para começar aqui uma classe, eu coloco ponto, ó, gradiente, tá? Abre a chavezinha e agora vamos mandar brasa nela, né? Vamos lá. É pouca coisa, tá, pessoal? Por exemplo, background, simplesmente um background. Cadê aqui? Background. Mas a diferença de você criar o gradiente é aqui, ó. Existe, por exemplo, o gradiente linear, tá? Linear, é assim. E aqui eu vou colocar gradiente, tá, pessoal? E entre parênteses eu vou dizer quais são as cores que vão misturar aí, certo? Além do gradiente, além do linear, né? Porque linear quer dizer que as cores elas vão ficando na horizontal. Muito embora a gente possa girar essas cores, colocá-las na diagonal e tal. Mas quer dizer que as cores elas vão ficar retinhas, tá? Nós temos essa, que é o linear. Nós temos também, cadê aqui o radial? Cadê aqui o radial? Deixa eu ver se eu encontro aqui se é radial mesmo. Só dar uma confirmada com vocês aqui, só um instante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ah, isso. É o radial e o gradiente. O gradiente, as cores, ela fica em círculo, tá? Ela não fica reta. Vocês vão ver a diferença entre elas. Digamos, pessoal, que eu queira fazer uma mistura, tá? Aqui de cores. Digamos que eu queira colocar um orange, tá? E eu queira colocar um blue. Aí você vai dizer, professor, eu posso colocar quantas cores? Quantas cores vocês quiserem. Por exemplo, vou salvar aqui, tá? Eu já salvei. Vamos ver lá agora no navegador. Cadê que ela não apareceu? Não entendi. Ah, pessoal, é a idade. Eu esqueci de criar a estrutura dela, né? Eu criei ela, mas esqueci de dizer a largura dela, se vai ter borda, se não vai ter. Isso tudo é a idade, tá, pessoal? Vamos lá. Agora sim, ó, largura.
Aí na largura ele vai ocupar 25% da tela, tá? A altura ele está dizendo que vai ser de 250 px, certo? Background color, tá, pessoal? Background color. Putz, tô fazendo outra coisa, meu Deus. Deixa eu ver aqui, vamos deixar esse daqui. O background color já tá lá. Deixa eu ver quem é que tá entrando aqui. Ó, entrou alguém agora aqui. Deixa eu ver quem foi. Um usuário desconhecido. Deixa eu só verificar aqui que eu tenho que ter um controlezinho aqui. Foi. Ah, sim, foi o Josenildo de novo. Ah, beleza, Josenildo. Deixa eu ver só se quando eu fiz a frequência agora há pouco, se você tava, viu? Certo. Deixa eu só ver, qualquer coisa eu faço de novo, tá? Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, usuário desconhecido, tá. Beleza. Ai, 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 Deus. Vou colocar aqui um border. Vamos lá, border, 2 pontos. Vamos colocar ele aqui, solid, 2px. Calma, cookie. Vai aparecer lá agora. Pronto. Pessoal, então, o que é que acontece aí, ó? Eu misturei o laranja com o azul, tá? Observe que começou com laranja e terminou com azul. Se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, dentro desse gradiente, professor, como é que eu faço para começar com azul e terminar com laranja? Só é você inverter isso daqui, ó. Ctrl X e aqui, por exemplo, Ctrl V. Tá? Ó. Observe que você já inverte, tá? Suponhamos que você diz o seguinte, professor, eu posso trabalhar com quantas cores? Pessoal, eu vou colocar aqui, ó, red. Isso, red. Ó, vou salvar, observe que o vermelho já vai aparecer lá abaixo, tá? Aí você quer colocar um green. Ó lá. Então você pode colocar, pessoal, quantas cores você quiser. Se você quiser fazer um arco-íris aí, você pode fazer arco-íris sem problema nenhum, tá? Então você pode escolher as cores que você quiser. Ah, eu vou colocar outra aqui. Então vamos lá. Yellow. Esqueci, meu Deus. Não. Como é yellow? Esqueci, vou deixar sem. Fique quieto. Esqueci a cor do yellow. Professor, eu posso, por exemplo, colocar o hexadecimal, então você pode usar o hexadecimal, você pode utilizar, por exemplo, o RGB, pode usar o RGBA, não tem problema nenhum, tá? Agora, digamos o seguinte, tem uma partezinha aqui que é a gente mudar esse ângulo dessa cor, por exemplo, dessas cores. Se você observar, as cores, elas estão na horizontal, tá? Observe que elas estão na horizontal. Como é que eu vou fazer para mudar? Como é que eu vou fazer para mudar essa posição, por exemplo, aqui? Deixa eu ver aqui um. Ó, vamos lá, vamos mudar essa posição aqui. Tem uma propriedadezinha aqui, eu vou até colocar uma vírgula aqui, porque a gente vai utilizar. Vou colocar isso aqui, ó. To bottom. Aqui. To bottom, tá certo, meu Deus? Bottom M no final. Olha só, vamos ver como é que ele vai ficar lá. Ficou a mesma coisa. Mudou nada. Vamos lá. Esqueci para que serve essa propriedadezinha aqui. Deixa eu ver aqui outra forma, tá, pessoal? Deixa eu ver a partezinha aqui de ângulo. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Encontrei. Deixa eu substituir ela aqui. Olha só.
Vou colocar aqui menos 160, por exemplo, DEG. Ó. Esse DEG é como se fosse degraus, mas é graus, na verdade, tá, pessoal? Então, quer dizer, eu posso inverter, eu posso alterar a posição das cores em 160 graus. Por exemplo, ó, vamos ver lá agora. Ó. Agora eu acho que ele vai. Observe que as imagens agora elas ficaram na diagonal. Se eu colocar, por exemplo, aqui, um exemplo, vou tirar o menos. Ah, eu tenho que usar o menos, é porque é grau. Mas se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, vou deixar o 160, por exemplo, ele só vai mudar aqui a sequência, ó. Por exemplo, ó, tá vendo que ele inverteu? Antes o verde estava lá em cima, agora o verde veio aqui para baixo. E vice-versa. Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, vamos lá, suponhamos que eu coloque aqui, ó, 90 graus. Olha só, 90 graus. Observe que a posição das cores aqui ele já muda. Então, na verdade, você pode usar as cores que você quiser, tá? As cores que você quiser e na posição que você quiser. Aí quem diz é você. Além dessa possibilidade, existe também aqui, ó. Ao invés de eu usar o linear, por exemplo, vou tirar esse DEG aqui, tá? Porque se eu deixar ele, por exemplo, vou colocar aqui, ó, radial, um exemplo. Esse 9 DEG, observe que ele já fica branco. Então, para essa regrazinha aqui do radial, ele não serve nada, tá? Ó, vou colocar aqui o radial, vocês vão ver a diferença agora. Observe que as cores aí, elas já ficam em cone, né? Já ficam tipo uma espiral aí. Então, quer dizer, eu posso criar um retângulo e esse retângulo eu posso colocar as cores que eu quiser. Uma dica que eu dou, por exemplo, se você quiser ornar, né, como dizem os mais velhos, combinar as cores, você vir aqui e colocar o seguinte, por exemplo, ó, Adobe Color. Isso daqui a gente já viu N vezes, né? Várias possibilidades aí, por exemplo. Digamos que você queira fazer o seguinte, ó. Eu vou usar essa cor. Eu vou, inclusive, colocar aqui o linear. Aliás, vou deixar esse mesmo. Vou apagar. Colocar aqui, ó, esse, vírgula, tá? E agora eu vou colocar, por exemplo, esse outro. Olha lá. Vou salvar. Vamos ver lá como é que fica. Ó, observe que ele fica bem discreto aí, porque são cores bem parecidas. Tá, pessoal? São cores bem parecidas aqui, ó. Tá vendo, ó? Aliás, vou deixar aqui o linear agora, tá? Ó, linear. Observe que, ó, começa mais escuro e ele termina mais claro. Para um background de uma página, por exemplo, a página inteira, se você colocar isso daqui, fica show de bola. Tá? Fica bem bonitinho se você colocar. Por exemplo, vamos ver se a gente se a gente consegue fazer aqui, tá? Olha só, digamos que eu venho aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui um body. É isso, ó. E você queira colocar, por exemplo, eu vou só copiar essa propriedade aqui, tá, pessoal? Só para não ter que... Vamos lá. Se eu colocar exatamente essas cores, aquilo dali ela fica sem destaque. Vamos lá. Olha lá, pessoal. O usuário, muitas vezes, ele nem percebe. Ó. Em cima está mais escuro e embaixo está mais claro, tá vendo? Ó? Então, para um background, essa questão do background linear, ele começando mais escuro e ele terminando mais claro, observe que aqui abaixo é como se tivesse uma luz, né? Acesa. Por exemplo, vou pegar aqui deixa eu ver se tem algo mais... Vou pegar esses dois agora aqui, ó, para vocês verem como é que fica. Vou pegar esse. Colocar ele como primeiro. Agora eu vou pegar esse segundo aqui, ó. E colocar. Olha lá, ó, que show de bola que fica, ó. Tá vendo? A parte de baixo é como se tivesse um claro, né? Uma lâmpada acesa mais abaixo, ó. Então, assim, para background eu recomendo. Fica bem bonitinho mesmo, tá? Fica bem legal você utilizar o background dessa forma. Tá, pessoal? Entenderam aí como fazer esse... Hein, pessoal? Entenderam aí como criar um background, gradiente, linear,
Aí você pode alterar a posição das cores. Hein, pessoal? Tranquilo? Sim. Essas linhas, sim. É bug mesmo ou o senhor colocou essas linhas? Não entendi, Josenildo. Pergunta aí novamente. Essas linhas que o senhor colocou aí, são bug mesmo? É bug ou o senhor mesmo colocou? Essas linhas aqui que estão separando aqui. Essa e essa. É? É. Foram colocados, deixa eu liberar aqui a entrada de alguém. Gabriel. Ó, para fazer essas linhas é isso daqui, Josenildo, ó. HR, ó. Que, inclusive, esse HR a gente pode personalizar também. A gente pode dizer qual é a cor que ele vai ficar, qual é o estilo da linha que vai ficar. Então, você pode personalizá-la também, tá? Só usar a criatividade. Mas não é bug, não. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só. Terminamos aqui a página 113, tá? Apesar que lá no finalzinho da página tem o seguinte, ó, efeitos de texto, tá, pessoal? Ó, efeitos de texto. E ele está colocando aqui, ó, o teste shadow, né? A gente viu como colocar o shadow na caixa, né? Ou seja, na div, né? Por exemplo, aqui, ó. Colocar um sombreamento aqui, ó, nessa caixa, tá? Então, existe a possibilidade também da gente colocar, se for o caso, um sombreamento aqui, ó. Muitas vezes até destaca, até fica legal, tá? Por exemplo, como é que eu faço isso daqui, ó? Digamos que eu queira aplicar um sombreamento aqui, ó, no H1, tá? Só eu procurar ele aqui, ó. Aqui, ó, o H1, tá? E mais abaixo aqui eu vou colocar, ó, teste, tracinho, ó, o shadow, drop. Tracinho, teste, tracinho. Agora, vamos lá, teste, tracinho ao shadow aqui, ó. Pronto. E aí no shadow ele funciona da mesma forma. Então nós temos o sombreamento à direita e nós temos inferior. Aí nós temos a opacidade e a cor. Então são 4 propriedades que a gente trabalha aqui, ó. Vamos lá. Ou seja, uma sombra horizontal, sombra vertical, o distanciamento da sombra, que é a opacidadezinha lá, e a cor da sombra. Então, são 4 propriedades aqui. Por exemplo, na sombra horizontal, eu vou colocar aqui 5px, tá? Na sombra vertical, eu vou colocar 10px, tá? No distanciamento, eu vou colocar 5px. E aqui no final eu vou colocar um branco, ou seja, vou ver como é que fica lá o white. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, 4 propriedades. Sombra horizontal, sombra vertical, o distanciamento da sombra e a cor da sombra. Vamos lá ver como é que fica, ó. Salvei. Cadê? Tirar aqui. Olha lá. Observe que ele já fica aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí você vai dizer o seguinte, por exemplo, o distanciamento. Vamos deixar ele mais próximo aqui. Talvez ele fique mais bonito. Vou colocar 2px apenas. Ele vai ficar só mais... Deixa eu ver aqui, viu? Se eu diminuo aqui. Vou colocar aqui 3. Ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar 1, e aqui eu vou colocar 5. Vamos ver como é que fica. Olha lá, pessoal, que legal que fica, ó. Só um destaquezinho que você faz, ó, já muda muita coisa, tá? Já fica um negócio bem legal. Aí você vai dizer, 5 ainda ficou pouco, ficou bonito, mas vamos ver aqui se eu colocar um 7, vamos ver como é que ele fica. Já ficou um pouquinho mais forte, tá? Se eu colocar um 10 aqui, eu acho que vai ficar forte demais. Olha lá. Não, ficou legal, tá? Observe que já fica outra história, né, pessoal? Um título, né? Primeiro, outra coisa, a sombra a gente tem que ter uma certa preocupação em utilizar, em saber utilizar essa sombra.
Porque se a gente não souber utilizar essa sombra aqui, fica um trabalho muito mal feito, tá, pessoal? Vai ficar um trabalho muito mal feito. Certo? Pode ficar parecendo meio que neon, né? Às vezes, se colocar demais. Então, talvez muito às vezes exagerado, né? Por exemplo, se você colocar aqui ó, um verde, já que você falou nessa questão do neon, por exemplo, digamos que eu vou pegar esse verde aqui, ó. Eu não sei se combina, né? Ou vai ficar muito papagaiado lá, né? Vamos ver lá. Tá vendo? Ó, não se destaca. Primeiro, por que não se destaca? O fundo ele é escuro, tá? E aí a sombra ela tem que ser clara para dar o realce. Então, nesse caso, ele não deu aquele efeito de neon e tal, né? Mas ficaria, um exemplo, pessoal, que ficaria bonito aqui. Por exemplo, se eu colocasse, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou aqui, cadê? Color, eu vou colocar aqui, ó, ao invés do cinza, eu vou colocar o white, por exemplo. Vou colocar o branco. Ó, assim fica bonito também, ó, porque fica o branco e aquele sombreamento ele vem só para realçar. Quanto mais escuro ele tiver, mais interessante fica. Por exemplo, vamos colocar agora aqui, eu vou colocar aquele gray. O cinza vai ficar bem forte lá. Aí, ficou só um realcezinho, na verdade. Deixa eu ver uma cor mais... Uma corzinha mais forte aqui. Olha, esse daqui. Esse preto não. Quero um azul bem... Não, deixa eu pegar aqui um verde mais escuro aqui, ver como fica. E para quem trabalha com design, é isso aí, pessoal. É tentar, não tem muita coisa a fazer, não. É simplesmente você ir... Olha lá. Não ficou legal. Acho que um verde mais claro ali deu um realce. Assim, ficou legal, mas não ficou tanto. Por exemplo, deixa eu pegar um vermelho parecido com esse aqui para ver se ele fica legal. Vou dar uma clareada aqui. Só aumentar aqui para chegar mais ou menos naquele que tá ali no... Eita. Ao invés de fazer o Ctrl V, fiz Ctrl C de novo. Olha lá, fica até legal, fica como se fosse um laranja, tá? Ficou como se fosse um laranja mais escuro aí, ó. Deu uma visão muito boa, tá, pessoal? Ficou uma visão aí muito boa. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não. Até agora. Tá. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente pode... Tem coisas agora que a gente não vai fazer, viu, pessoal? Vou só explicar aqui porque não acho muito viável a gente usar ele, mas enfim, vamos lá. Olha só, na página 115 aí, eu não sei se vai dar tempo de terminar o livro hoje, eu creio que não, vai ainda não, mas a gente termina na próxima aula. Na página 115 aí, ele vem a questão de você, por exemplo, usar fontes propriamente dito, né? Porque, por exemplo, digamos que vocês querem baixar uma fonte, vocês queiram utilizar essa fonte no documento. Aí vem o font face. Ele diz o seguinte, ó, a propriedade de font face permite que o desenvolvedor tenha certeza de que a fonte definida no seu projeto seja obrigatoriamente utilizada pelo seu usuário final. Por exemplo, eu já coloquei várias vezes aqui para vocês, inclusive eu nem utilizei aqui nenhum deles, aquele font family, né? Que eu coloco, por exemplo, font family, aí coloco, ó, use essa. Se o navegador não tiver, use essa outra. Se não tiver, use essa outra.
Não foi isso que eu já expliquei para vocês? Né? Que a gente simplesmente pode fazer todo esse passo aí. Mas digamos que você diga, não, mas eu quero que obrigatoriamente fique essa fonte. Eu quero que seja essa fonte. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que baixar uma fonte, tá? Então, vamos ver como é que... Quem não conhece ainda, vamos ver como é que faz. Vou deixar aqui abrir de novo. Vamos lá. Pessoal, se vocês não conhecerem os sites, por exemplo, tem da Fontes, 1001 Fontes, Google Fontes, existe um monte de fontes aí, um monte de site de fontes. Se você não lembrar qual é o site que tem essa fonte, você pode colocar aqui, ó, download de fontes. Olha lá, tem aqui, download de fontes. Pronto. Olha lá, tem o da fonte, tem o Netfontes, tem esse daqui que eu não conheço, tem o Design Nerd, que dá um pacote aqui com 28 fontes, tem fontes grátis, tem, pessoal, um monte, tá? Um monte. Os mais usados são esses 3 primeiros aqui, ó, da fonte, Netfonte, aliás, os 2 primeiros, tá? Tem 1001 fontes que não apareceu aqui, mas é bem usado também. Vou pegar esse primeiro aqui, tá? O da fonte. Primeiro que as fontes, elas são gratuitas, mas se você quiser pagar, não tem problema nenhum, tá? Você pode doar, tem a opçãozinha aqui, ó, doar para quem desenvolveu. Um exemplo, eu quero essa fonte, pessoal. Eu não tenho essa fonte no computador, tá? Ou, por exemplo, o navegador não tem essa fonte na sua base de dados para aplicar no documento. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, baixar a fonte. Primeiro, que é um arquivo muito pequeno, ó. Tá vendo que ele já baixou, tá terminando de baixar aqui. Tá? Vou lá abrir pasta. Eu vou, por exemplo, dar 2 cliques para ficar mais fácil, tá, pessoal? Vou só agilizar. A fonte que você precisa pegar é só esse arquivozinho que tem aqui a letra A. Deixa eu colocar aqui uma lupa para vocês poderem acompanhar aí. Deixa eu abrir uma lupa aqui para ajudar aqui para a gente. Cadê ela? Não abriu, deixa eu procurar aqui. Lupa. Uma hora você abre. Cadê ela? Ah, tá aqui, pessoal. E eu abrindo mais. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, uns 200%. Você vai ver, ó, que o arquivo que você vai usar é só esse da letra A. Isso daqui é só uma informação de quem criou e tal, beleza. Vou clicar aqui. Vou extrair ela para a pasta de vocês, tá, pessoal? Vou extrair ela para a pasta de vocês. Porém, eu não criei uma pasta lá com o nome de fontes. Deixa eu ver se é essa daqui. Não, não é essa pasta. Deixa eu ver aqui, aulas MC, eu acho que são essas aqui. Pronto, ó, quarta tarde, tá, ó. Eu não criei uma pasta com o nomezinho de fontes. Eu posso criar, tá, pessoal, uma pastazinha por aqui também, ó. Só eu vim aqui, nova pasta e criar, tá? Se for o caso. Por exemplo, eu já estou com ela aberta, então eu vou aqui, ó, nova pasta. Ou se... Não, foi para a área de trabalho, meu Deus. Não, deixa eu... Ele cria com o nome Ele cria com o nome da fonte. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer aqui mais fácil. Vou lá. Vou vir aqui. Novo. Vou colocar aqui, ó, fonte, tá? Ou seja, aqui dentro a gente vai colocar as fontes que a gente vai salvar, tá? Então, vamos voltar lá aqui. Vamos lá. Vou extrair para agora, tá? Ó, vou lá colocar um zoom novamente. E vou percorrer lá o mesmo caminhozinho, ó. Aulas online, quarta tarde. Aí agora aqui, ó, fonte, tá, pessoal? Ok. Tá? Seleciono fonte aqui, ok. Posso fechar esse e você vai ver que o arquivozinho já está lá na fonte. Tá vendo? Ó? Já está lá prontinho, ok? Lembrando que a gente tem que saber o nome do arquivo e o tipo do arquivo. Mas eu vou salvar outra aqui só para tirar as dúvidas de quem tem aí, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui uma fonte. As fontes, elas estão divididas em grupos. Por exemplo, vou para outro site agora, só para vocês verem aqui que... Vamos lá.
Netfonts. A forma de baixar é igual, tá? Tem aqui aquelas fontes que são lançamentos e tal. Ó, aqui fica bem. Já mostrou esse site. Dá para usar ali no Word. Pronto, ó. Eu vou pegar essa daqui, tá? Diferente, mas eu vou pegar essa daqui. Hello Morning. Vou abrir lá, olha ela aqui, fazer o mesmo procedimento. Tem algumas fontes que ela vai vir com um monte de fontes. Primeiro, olha, eu vou colocar aqui uma lupazinha para vocês verem um detalhe bem importante, tá? Ó, o tipo do arquivo é TTF, tem que lembrar disso daí para colocar lá, ó, TTF, que é o nome e o tipo, como se a gente estivesse inserindo uma imagem, tá? Então, vou lá, extrair para, deixa eu diminuir o zoom, que esse zoom às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Vamos lá, aulas online, quarta tarde, fontes também, beleza. Então, eu já sei que eu tenho lá, vou até fechar o downloads aqui, ó, tá lá as duas fontes, e digamos que eu queira colocar, deixa eu ver aqui um exemplo, tá, pessoal? Só um minutinho aqui. Só um instantezinho aqui. Vou entender aqui um negócio, pessoal. Ah, tá. Ah, tranquilo. Entendi agora aqui. Vamos lá. Tome chuva. Vamos lá. Então, digamos, o H1 aqui, ó. Eu quero colocar uma fonte, ou seja, uma daquelas fontes, eu quero colocar aqui. E eu vou utilizar duas propriedades, tá, pessoal? Primeiro, fonte family. Fonte, cadê aqui, ó? Fonte family. Aí eu vou colocar o nome da fonte, tá, pessoal? Eu vou aqui. Vou colocar esse primeiro, tá? Vou colocar esse daqui. Vamos lá. Copiei. E aqui, ó, entre aspas simples, eu vou colocar o nome da fonte, tá? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o caminho da fonte, onde ele vai encontrar essa fonte. Então, ó, src, cadê? src, tá? Dois pontinhos. E agora, entre parênteses, eu vou colocar o local onde está a fonte, tá, pessoal? Vou colocar onde está a fonte. Então, primeiro, a pasta é fonte, barra, tá? O nome da fonte, que é esse daqui, ó, que é o mesmo que eu estou utilizando ali, ponto, aí lembrando, ó, o tipo do arquivo é TTF, se não me falha a memória. Vamos ver lá como é, ó. Por exemplo, vou clicar aqui, sem querer abrir aqui o navegador. Vamos lá, vou clicar aqui com o botão direito, propriedades, e observa que nós temos ali, deixa eu liberar a entrada de alguém aqui, Alan Miguel. Ó, eu tenho aqui o tipo do arquivo, ó, .ttf, então vamos lá. Então, .ttf, certo, pessoal? Vamos ver agora lá se já ficou, deixa eu ver, caminho da fonte. Interessante que aqui está dando uma diferença, não sei se vai funcionar não. Vamos ver lá, né? A gente só sabe testando. Tá dando uma diferençazinha aqui. Pessoal, funcionou não. Tava colocando aqui, mas ele não funcionou não. Ô, professor. Oi? Pode falar. Nesse fonte barra hello morning, faltou as aspas dentro dos parênteses. Ah, valeu, isso mesmo, cara, ó. Porque eu fui na lógica da imagem. Valeu aí, Matheus. Ah, agora vai. Uma coisinha diferente eu já estranho. Mas também não solucionou não. Não aplicou não, Afonso.
Deixa eu olhar aqui, deixa eu pesquisar, dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá, pessoal? Só um minutinho aqui. Tranquilo. Ainda falta um detalhezinho aqui, ó. Pessoal. Olha só, faltou aqui um detalhezinho, tá? Na verdade, eu inverti aqui, ó. Essa partezinha aqui, deixa eu só dar uma conferida aqui, tá? Font Family ele fica, mas eu vou ter que, como se eu tivesse que instalar ele, tá? Eu vou fazer aqui um Ctrl X, tá? E, na verdade, ó, foi que eu não observei ali. O que a gente tem que criar aqui, ó, é um arroba. Deixa eu ver se é dentro. Um arroba. Fonte fez. Ó, fonte fez. Aí agora sim vai dar certo. Primeiro. Eita. Cadê? Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei, viu? Fonte fez. Deixa eu procurar ele aqui em cima. Aqui, ó. Fonte Family, tá certo. Vou digitar ele aqui. Não, Fonte Family mesmo. E vamos ver aqui, mais chatinho aqui, vamos lá. Vamos ver se ele vai dar certo. Se ele não der, depois eu vou dar uma olhadinha aqui. Também não deu. Deixa eu dar uma olhada, tá, pessoal? Font Family. Ver se ele é junto aqui. Certo, não tem nada de errado não, viu? Acho que eu já sei onde é aqui, ó. Para aqui, ó. Que são aspas duplas. Também não. Também não foi. Deixa eu só conferir aqui, porque às vezes é quando você olha uma besteirinha que enche o saco. Aqui em cima. Caramba. Pessoal, agora foi, ó. Ufa, agora deu certo. Olha só, eu lendo aqui, ó, eu não estava vendo o URL. Não foi pelo fato de eu ter colocado ele aqui em cima, não, tá? Foi só porque no livro tem o URL aqui e eu não estava colocando o URL. O problema foi só esse, tá?
Vamos repetir aqui novamente, só que com a outra fonte, ok? Vamos repetir agora aqui com a outra fonte. Por exemplo, eu usei essa, agora eu vou fazer o seguinte, vou usar essa, tá? Vou fazer um Ctrl+C aqui. Primeiro, eu tenho mais ou menos como se fosse instalar essa fonte no CSS aqui, tá? No arquivo, ó. Então, só definir aqui, ó, fonte family, o nome dela, e aqui definir o caminho onde está a fonte, tá? E lá abaixo, ó, no H1, eu vou só fazer isso daqui, ó. Fez um, pessoal, deu certo, acabou. Os outros vão embora ligeirinho, ó. Vamos ver lá agora. Aquela fonte ali não ficou legal, essa daqui não abriu. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu, meu Deus. Vamos lá. Tá no mesmo diretório. Vamos ver se o tipo do arquivo é igual. Ó, vocês observarem que o arquivo já é diferente, ó, já é .otf, tá vendo? Ó, .otf. Pensei que seriam os dois iguais. Vamos lá. OTF aqui. OTF. Deixa eu ver se o outro aqui de baixo pega. Não pega. Só aqui. Olá, pessoal. Detalhe, muitas vezes a gente vê as fontes lá, ó, essa fonte, por exemplo, ela não combina com letras maiúsculas. Por exemplo, o CSS lá, ó, ficou bem estranho, tá? Vamos ver aqui rapidinho como é que a gente faz com a outra fonte mais bonita, tá, pessoal? Vamos procurar aqui, esse aqui também não ficou legal. Vamos pegar esse Hello. Esse aqui foi o que a gente já baixou, Hello Money. Acho que lá tinha fontes mais bonitas, né? No da fonte, pelo menos mais visível aqui. Usamos esse. Vou pegar esse daqui. Foi até bom, pessoal, acontecer isso, essa questão aí dos tipos de fontes diferentes, porque é um aprendizado, tá? Quando a gente está estudando em casa, muitas vezes vai acontecer um probleminha desse, e é até bom que a gente não desista, né? A gente não desista, a gente tente realmente resolver, ou seja, entender o que foi que aconteceu, ó, tá aqui a imagenzinha, vou lá extrair, fazer o mesmo processo, tá? Olha lá. Aulas C, quarta tarde, fonte, tá? Ó, vou clicar em OK. Já tá lá, vou fechar aqui. Olha lá, ó, olha aqui, ó, aqui abaixo. Então, primeiro, o nome do arquivo, tá? O tipo do arquivo dele já vai ser outro. Aliás, vamos olhar se é o mesmo ou se já vai ser outro. Ó, OTF também, tá, pessoal? Ó, sempre tem que estar ligado aí, ó. Vamos lá. Ctrl V. Ctrl V. Que vai ser o OTF, mas abaixo faça a mesma coisa, ó, Ctrl V. Vamos ver como é que fica. Ctrl S. Olha lá. Só ficou mais bonito esse daqui, ó. Ficou bem mais criativo. Por exemplo, vou até aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Font size, vou colocar aqui um 2.5, eu acho que talvez fique grande. Ficou bem grande. Ficou diferente, na verdade, né? Vou colocar 2.0. Olha lá, ficou show de bola. Tá vendo, pessoal? Isso é para sair do tradicional, tá? Isso é para sair do tradicional, você poder colocar fontes diferenciadas na sua página. Pessoal, deu para entender aí? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender sim, professor. Pronto. Beleza, né? Deu para entender. Certo. Olha só. Próxima aula, página 120, tá? Que a gente vai trabalhar com colunas, como se a gente estivesse lá no Word e a gente colocar colunas. Pessoal, outro exercíciozinho aí para vocês, tá? Ó, essa artezinha aqui, ou melhor, quando você trabalha com a imagem, ou seja, uma imagem, background, né? E uma descriçãozinha do lado, tá?
faz lá uma imagenzinha, melhor, insere lá, lembrando que vocês pegam imagens da internet. Para mandar para mim vai ficar mais fácil, eu vou conseguir visualizar melhor, tá? Então faz uns 3 blocozinhos desse daí. Pode ser qualquer tipo de imagem. Por exemplo, o Gabriel colocou lá o país, ou seja, fez sobre o país, sobre os brinks. Você pode fazer, por exemplo, frutas. Um exemplo, você pode colocar uma fruta aqui ao lado direito, e aliás, ao lado esquerdo, e ao lado direito você poder colocar as propriedades dele. Lembrando, vou recapitular essa questão da imagem, tá, pessoal? Prestem atenção aí, por favor, tá? Por exemplo, eu estou falando sobre o CSS. Então, digamos que agora eu vou substituir lá a imagem pela imagem CSS. Ó. Para vocês não precisarem salvar a imagem no computador, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho outra mais quadradinha, mais bonitinha. Vou pegar essa daqui. Vou pegar essa imagem. Por exemplo, eu abri a imagem uma nova guia, tá? Ó. Copiou esse link, tá? Ó, Ctrl C. Aí vai lá no local da imagem. Cadê a imagem aqui, ó? Não precisa colocar, por exemplo, tipo de imagem, não precisa colocar local da imagem, não. Só é colar o link direto, tá? Ó, Ctrl S. Vou fechar aqui. Vou atualizar. E observe que está lá. Certo, pessoal? Então, observe que já ficou prontinho. Ok? Então, por favor, me envia lá pelo menos 3 imagens com as 3 descrições do ar. Ok? Beleza? Quem não fez lá o trabalhozinho, por favor, faz lá, envia. Tá? Se vocês me enviarem até hoje, ganha 2 pontinhos, tá? Que é aquele da galeriazinha de imagens. Ok, pessoal? Tranquilo? Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Professor. Oi, pode falar, Gabriel. Tem como ver aí o arquivo que eu mandei da atividade, se ele vai abrir normal? Que eu fiquei na dúvida. Você mandou por e-mail, mandou, não foi? Vamos ver agora aqui, Gabriel. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Vamos ver se ele abre aqui. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Só estou querendo que ele abra. Quando abrir aqui vai estar um monte. Deixa eu ver se ele está aqui na pasta download já. Não veio para cá ainda. Abrir, vamos ver se ele abre. Alguma coisa está... tá aqui embaixo. Olha a quantidade de cliques. Valeu, Gabriel. Abriu, viu? Isso mesmo, tá certinho, olha lá. Tá? Muito bem. Ok. Falou. Pessoal, sendo assim, tá? Estão liberados. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo fim de tarde, uma ótima semana. Se cuidem, tá? E na próxima semana, a gente termina o livro de CSS, tá? E a prova do CSS de hoje é 8. Ok, pessoal? Prova do CSS de hoje é 8. CSS. Aliás, de hoje é 8 não, de hoje é 15. Tá? De hoje a 8 a gente termina. Beleza? Estão liberados aí. Beleza. Tá? Obrigado pela presença. Falou, tchau. Tchau.